três características para encontrar aquilo que você perdeu, né? Três características, aqui está terceiro, mas é três, você pode anotar, tá? Três características para encontrar aquilo que você perdeu. Quem durante um dia ou durante a semana, o mês, dentro de casa não perde alguma coisa? E que às vezes você não sabe nem onde pôs e você revira a casa inteira à procura daquilo que você perdeu. Baseado a essa orientação, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15, para você entender a respeito desse tema. Amém? Vamos lá no versículo 8. Presta atenção o que diz aí a Bíblia. Amém? Então vamos lá, diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende o quê? A candeia, varre a casa e a procura de que maneira? Diligentemente. Ou seja, ela vai procurar com atenção. E o que mais? Até encontrar. É uma pergunta. Aqui é uma parábola que nós precisamos compreender. Então, se dentro dessa expressão a Bíblia está dizendo qual é a mulher que tendo perdido 10, perdeu uma dentre as 10. Ele está dizendo quem é que tendo 10 perde uma, não faz o quê? A primeira coisa, a primeira característica, qual é? Como a Bíblia descreve, não acende a candeia. Candeia no grego significa lâmpada. E o que a Bíblia descreve? Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os nossos pés é o quê? É a tua palavra. Então a gente já entende nessa primeira característica, dentro dessa parábola, quem perdeu uma dentre as 10, a primeira coisa que se faz é acender a candeia. E a gente já entendeu que a candeia, traduzindo para nosso dia a dia, é a pessoa que vive com a mente, com o coração na palavra de Deus, porque o salmista disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Então a palavra de Deus, lógico que espiritualmente é exatamente isso que ela faz. Ela ilumina os nossos passos, porque a nossa mente vai estar completamente cheia das palavras, das orientações de Deus. Aí a gente vai entender que quando eu perco algo espiritual, se eu não tiver aliançado com a palavra de Deus, dificilmente eu vou saber o que fazer no momento difícil, no momento da angústia. Se você não tiver a palavra de Deus na sua consciência e dentro de você, no seu interior, certamente você vai ficar como muitas pessoas ficam. Elas desorientadas, fazem coisas precipitadas, agem precipitadamente e perde o quê? Aquilo que se perdeu, ela logicamente vai ter dificuldade de encontrar. Porque se está escuro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clarear a minha mente, os meus olhos da fé, para encontrar o que eu perdi. Então eu vou dar um exemplo. Dentro de casa você perdeu a paz. Dentro de casa você perdeu a alegria, por exemplo. Dentro de casa você perdeu o equilíbrio. Dentro de casa você já não tem mais aquele amor que se perdeu. Está entulhado tudo isso em meio da discórdia, do desentendimento, da desunião. Então, com a palavra de Deus, você vai fazer o quê? Vai clarear a sua mente. E vai saber como agir para poder encontrar novamente a paz, a alegria, a fé, o amor, a empatia e a força que você já não tem mais. Então, se nós estamos aprendendo as características ou 3 características para encontrar aquilo que você perdeu, talvez você perdeu coisas semelhantes a essas. Então, o que você tem que fazer? Segundo, dentro do que nós estamos aprendendo apenas esse versículo, do que é o versículo 8, é acender a candeia. E acender a candeia é trazer luz
para os meus pés. É clarear a direção que eu vou pôr os meus pés. É clarear o meu entendimento com a palavra de Deus. O salmista deixa claro, é a lâmpada para os meus pés, Senhor. É a tua palavra que clareia o meu entendimento. É a tua palavra que clareia o meu coração. É a tua palavra que clareia a minha vida. Então, eu vou precisar dessa luz para iluminar os meus passos dia a dia. E isso muitas vezes vai contrariar o teu próprio coração, a tua própria vontade. Então, a gente perdeu. Eu já não tenho mais paz, eu não tenho mais alegria nem dentro da igreja. Então, você perdeu algo. O que é que precisa fazer para você encontrar? Primeira coisa, primeira característica: acender a candeia. É trazer essa lâmpada, que é a própria palavra de Deus. Eu preciso dela para clarear os meus passos e os meus caminhos, para eu não andar por caminho tortuoso, mas fazer, como a Bíblia descreve, não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Essa pessoa que vive firmado nas palavras de Deus, ela segue a direção e a orientação do Pai. Ela perdeu alguma coisa, porque a gente sabe que nesse mundo tem pessoas maldosas, tem pessoas com coração perverso. Às vezes ela fala algo, mas o coração dela tem outro, e a gente precisa entender que mesmo em meio a essa maldade, se você é a pessoa que entende que quando a palavra está dentro de você, ela está clareando o caminho que você deve trilhar, então mesmo a maldade dessas pessoas não vão atingir você. Amém? Você precisa ter isso dentro de você. Às vezes, a gente ouve algo lá fora de pessoas que a gente nem conhece. Por exemplo, vai no trânsito. Uma pessoa lá, talvez dentro do trânsito, xingou você todinho ali. E você chega em casa, poxa, por que o rapaz fez isso? Tudo. Mas daqui a pouco aquilo passa, porque é alguém que você nem conhece. Mas dificilmente a gente esquecer de tais práticas ou atos que às vezes entristecem o nosso coração dentro de casa, porque às vezes vem do marido, vem da esposa, vem do filho, vem daquelas pessoas que menos a gente esperava. Então quer dizer que aquele impacto vai vir de uma forma mais forte dentro de nós. Ao ponto que é isso que o mal quer, que a gente viva estagnado, porque às vezes a gente vai olhar, vai estar ali no almoço, vai estar no café, vai estar no jantar, vai dormir do lado, vai dar boa noite, vai dar bom dia, e aí o teu coração está preso, porque você perdeu algo por alguém que fez ou criou uma situação dentro de casa que tirou toda aquela paz ou alegria. Então, a primeira coisa que eu tenho é que tenho que ter a mente de Cristo com a luz da palavra de Deus. Ela clareia a minha mente. Não, eu vou perdoar. Meu Deus, se está doendo, eu perdoo. Eu perdoo a pessoa que fez isso comigo. Eu perdoo meu filho, eu perdoo minha esposa, eu perdoo meu marido, eu perdoo... Sabe, porque aí a palavra vai iluminando aquilo ali, vai fazer um bem, mas é para você. Amém? Então, se perder alguma coisa, o que tem que ser feito? A primeira coisa, acender a candeia. A segunda coisa, biblicamente, vamos ler novamente? Depois que acendeu, o que ela faz? O que ela fez? Olha só, ela, na verdade, ela limpa a casa. Ela faz de quê? Ela varre a casa. Não é assim que está escrito aí na sua Bíblia? Ela varre a casa. E isso significa dizer que ela faz uma limpeza. Aí eu perdi algo. Porque, como falei no início, isso que você perdeu está entulhado por esses que a gente já sabe que é o pecado, às vezes a maldade. Então está entulhado aquela beleza que antes era cultivada dentro da tua casa. Você perdeu tudo isso, esse brilho, você perdeu. E agora você precisa aprender duas coisas, pelo menos dentro do que a gente já falou, das três, duas. A primeira é você acender, porque é quando você acende a candeia, quando você é guiado pela palavra de Deus, você acaba identificando aonde está o quê? O erro. Você identifica onde precisa mudar. Você identifica o que você precisa fazer para tirar aqueles entulhos que estão ali dentro, sabe? Às vezes a pessoa dentro de casa só xinga, só briga, só amaldiçoa. Então, quando a pessoa ela é mundana, ela nem identifica para ela isso é normal. Mas quando você tem a mente que é guiado pela palavra de Deus, você já identifica que aquilo ali é o quê? É um erro, é um pecado. E que precisa ser o quê?
varrido, jogado fora, tem que ser limpado. E essa expressão se dá a atitude e coragem de não mais viver com aquela prática que outrora você vivia. Porque é muito difícil a gente encontrar o que se perdeu em meio ao entulho. Você até quer cultivar bons hábitos, principalmente à luz da palavra de Deus. Mas se não for tirado o entulho, como que as coisas boas vão viver ali dentro de um ambiente que vem de Deus? Você logo vai perceber que é aquela sensação que as pessoas veem. Então, dentro da igreja, é como se não tivesse tendo resultado nenhum. Mas não é porque a igreja não está tendo resultado nenhum. É como se eu estivesse colocando a água limpa que vem do altar, jogando dentro de um copo sujo. Logicamente que você não vai perceber que a água que está sendo derramada é uma água limpa. Um alimento sólido. Porque o que está sujo, a sujeira que se encontra naquele ambiente, faz com que você não enxergue o que é puro, o que está entrando é puro. E aí o que é impuro, misturado com o puro, é lógico que vai ficar tudo sujo. Então, quando você ilumina a sua mente à luz da palavra de Deus, então significa dizer que você vai ter facilidade de identificar o que precisa ser jogado fora, o lixo que precisa ser jogado fora. E aí você limpa, então aí quando você traz daquilo que você se alimenta de Deus, então você consegue identificar, poxa, minha casa mudou mesmo. Não tem pessoas que às vezes chegam pouco dia dentro da igreja, ela ouve a palavra, ela põe em prática, ela joga fora o que não presta, ela começa a limpar a casa dela todinha, ela diz, pastor, tem poucos meses que eu estou dentro da igreja, mas já mudou tanta coisa, porque ela está vendo o resultado. Mas por quê? Ela teve essas características. Primeiro ela teve que acender a candeia, ela precisou ter a mente iluminada pela palavra de Deus, iluminando assim a mente dela, a palavra de Deus, ela vai identificar que os pés que ela vai pôr lá na frente vai ser num lugar sólido, vai ser num lugar apropriado. E aí ela vai fazer o que? Poxa, mas aqui tem um lixo, então vou jogar fora. Ela vai fazendo uma limpeza, é por isso que o resultado chega. E às vezes acontece ao contrário, como relatei ainda há pouco para a igreja. Quando não identifico a mudança é porque existe lixo e tem que ser jogado fora. Maus hábitos, eu preciso fazer essa limpeza dentro da minha casa, eu preciso fazer essa limpeza na minha vida, para que o Deus de Israel possa derramar aquilo que ele prometeu sobre a minha vida. Então ela acendeu a candeia, depois ela varre, ela limpa. Eu vou limpar porque vai me dar mais condição mais condição mesmo de encontrar o que eu perdi. Amém? Porque limpando eu vou conseguir identificar, ali tá, não tem, porque tá lixo, não tem lixo, então ali não tá. Então eu vou ter mais probabilidade de encontrar o que eu perdi. A terceira característica que a igreja precisa ter para encontrar o que se perdeu, agora sim nós vamos falar dessa base aí, o que ela faz? Ela procura como? Diligentemente. Ela procura, ela busca. E procurar diligentemente é procurar com muito zelo, com cuidado, com muita atenção. Então, ela vai identificar, poxa, eu perdi, agora eu tenho que procurar. Eu vou procurar com diligência, fazer um bom trabalho. Eu vou dar toda a minha atenção e vou cultivar isso dentro da minha casa. Vamos fazer um trabalho diligente? Vamos lá. O que é bom para a sua casa? A mentira ou a verdade? Então você vai entender que esse trabalho de procurar, eu vou trazer para minha casa de volta aquilo que se perdeu, que é a verdade. Dentro da sua casa, ela serve a falsidade ou uma pessoa verdadeira? Verdadeira. Então, você vai dizer, não, aqui eu gostaria que todos os meus filhos, você vai chamar seus filhos, meus filhos, não importa as consequências dos erros que vocês cometeram, eu quero que vocês falem para mim, você como mãe, você como pai, fale para mim a verdade. Você quer cultivar isso, então você vai procurar diligentemente, trazendo de volta o que você perdeu. Eu não quero jamais que na minha casa cresça mentira, que jamais na minha casa cresça falsidade, jamais na minha casa cresça um engano. Então é com diligência que nós procuramos o que a gente perdeu. Você não quer ser feliz? Então eu preciso viver com essa estrutura todo dia. Quem é que gosta de viver do lado de uma pessoa infiel? Ninguém. Então com diligência eu procuro viver todos os dias diante do meu Deus como? Fiel.
Amém? Se você é para Deus, certamente Deus vai identificar que Ele não vai enviar você uma pessoa mentirosa. Ele vai enviar você, porque a Bíblia diz que a gente só colhe o que semeia. Se eu estou plantando verdade, se eu estou plantando a fidelidade, como Deus vai enviar para mim uma pessoa mentirosa e falsa? Não vai. Infiel. Ele vai enviar a você pessoas ou coisas do qual nós estamos sendo. Por isso que o nosso foco maior é de identificar quem somos. Então, 3 características que nós precisamos fazer, cultivar como igreja. A primeira dela qual é? Acender a candeia. E a gente entende a lâmpada, compreendemos a lâmpada, é a palavra de Deus que ilumina os nossos passos, porque ela vai nos ensinar, ela vai trazer à nossa consciência o seguinte: ei, aqui está errado, é por aqui. A palavra não é assim que ela faz? Ela nos disciplina, ela vai nos lapidando. A palavra de Deus vai dizendo: ei, isso aqui é pecado. Aí você abandona. Isso aqui não conta. Então, a luz da palavra faz a gente ser diferente. E acender a candeia é andar, é pôr nossos pés no caminho que é de Deus. Amém? E a segunda coisa que precisamos fazer? Limpar a casa. Limpe. Lembra quando Deus falou para Ezequias: Ezequias, arruma a tua casa, porque certamente tu não passarás dessa doença. Vai morrer. Porque ela está a tua casa uma bagunça, em outras palavras. Então Deus precisou fazer, o Ezequias precisou fazer o quê? Analisar direitinho, com diligência, identificar o que precisava ser consertado. E aí ele foi aos pés do Senhor e clamou, e Deus ouviu, deu mais 15 anos de vida aí. E nós precisamos, isso aqui é apenas uma parábola que nos traz grande lição. Quando a gente procura com diligência, eu não vou fazer uma vez, eu não vou fazer 2 vezes. Quantas vezes você deve fazer? Muito bem. A Bíblia descreve que ela procurou com diligência. E ela procurou de tal maneira até encontrar. Então, com diligência, eu não vou fazer uma tentativa. Eu vou semear e eu só vou parar quando eu encontrar os valores de dentro da minha casa que um dia foram perdidos. Que um dia ficaram entulhados pelas coisas deste mundo, pela distração que esse mundo traz. Não, meu filho, hoje está mais tempo para um videogame, para um celular, do que a leitura da palavra de Deus. Nunca vi ele orando. Então você vai cultivar isso, você vai buscar esses valores para sua casa, novamente, baseado no que a palavra nos ensina. É com diligência. Não é dizendo, eu acho que isso aqui é bom. Não é achar. É ter uma mente centrada na palavra e saber o que é bom e o que não é. Amém? Como o exemplo que acabei de dar, acabei de entregar a você como igreja. Fazendo isso, eu finalizo dizendo, não tem como, é impossível você permanecer com os valores perdidos. Você vai encontrar. Amém? Quando você tem essas 3 características de acender a candeia, de varrer a casa e de procurar com diligência, de buscar com diligência até encontrar. Percebe? Até encontrar. Não é uma tentativa. E quando fala de até encontrar, eu vou continuar fiel até o fim. Eu vou continuar obedecendo até ao fim. E a gente lembra muito bem desse detalhe até encontrar, que a gente vai pôr em prática aquilo que Deus nos ensina. Não de uma forma de estar pressionando Deus, mas a gente vai buscar Ele com o nosso entendimento, com o nosso coração aberto e íntegro para receber dele com base naquilo que realmente Ele é como pai, e a gente tomar posse daquilo como filho. Aí a gente entende isso, que fala lá da mulher do fluxo de sangue, lembra? Como a Bíblia descreve que ela foi curada? Ela tocou. Um dia eu vou trazer essa ministração para você compreender. Ela tocou na orla. Ela tocou em Jesus. Ela não apertou Jesus, não. Ela não pressionou Jesus. Foi um toque dela que fez a diferença. Amém? Porque tem gente que está pressionando Jesus. Tem gente que está apertando Jesus por um milagre. Não é aperto, gente. É isso aqui. É procurar com diligência. Amém? É procurar até encontrar.
E quando a gente entende isso, eu vou estar fiel hoje, amanhã, não vou me envolver com coisas erradas, eu vou ser fiel, é diligência, porque Ele é santo. Então a gente precisa procurar fazer como essa mulher, tocar nele, não de uma forma de pressionar, de dizer, Deus, o Senhor tem que fazer porque tem que fazer. E às vezes Deus não vai encontrar condições para fazer isso na sua vida, porque a pessoa nem limpou a casa, está lá com a vida toda desordenada. Como que Deus vai fazer? Então a gente tocar é dar atenção aos mandamentos, à lei, é trazer a nossa consciência acendendo o nosso caminho com a palavra de Deus. A luz de Deus é a palavra dele. Então, faça isso e certamente você vai ver o impossível de Deus. Às vezes, não é nem necessário você, preste atenção, botar tanta força. Lembra de Salomão? Salomão não botou força. Ele estava sacrificando a Deus, fazendo algo agradável a Deus. E quando Deus pediu para ele falar, fala, meu filho, o que tu quer? O que eu vou te conceder? Ele faz isso com diligência. Senhor, eu só quero poder cuidar, em outras palavras, do teu povo com muito amor e sabedoria, mas no qual eu sou no passo de uma criança. Então me dê sabedoria, me dê entendimento, discernimento e compreensão para poder julgar o teu povo, a tua grande nação. Deus se agradou tanto disso. Ele não correu atrás de riqueza, ele não correu atrás de proteção, no sentido de que os inimigos não viessem destruir ele, mas ele fosse vitorioso sobre seus inimigos. Deus disse assim para ele: porque tu não pedisse riqueza, nem a destruição dos seus inimigos, até o que tu não me pediu eu vou te conceder. Então a gente precisa fazer isso com Deus com diligência, porque às vezes a gente está correndo atrás de algo, quando na verdade dentro de nossa casa, ou dentro da nossa própria vida, existe algo desordenado. Existe algo que está fora do lugar. Existe algo que precisa ser removido. Precisa essa casa ser limpa, para que o próprio Deus possa ali encontrar espaço para mudar a tua história. Amém? O nosso olhar é esse, gente. O nosso foco não é fazer tanto, mas é ser para Deus. Eu ensino muito as obreiras com relação a isso. O nosso foco não é você fazer, é você ser. Antes de Isaías sair pregando, Deus fez ele ser um homem de Deus. Ele tinha, como ele mesmo descreveu, os lábios dele eram impuros. E o anjo veio, tocou lá, purificou ele, tirou o pecado, e depois é que ele foi enviado para pregar. Então, antes de nós fazer, nós precisamos ser. Seja. E aí, com diligência, com essas 3 características, para encontrar o que você perdeu, ou aquilo que você perdeu, põe em prática isso. Tem dificuldade nessa expressão? Não tem, gente. Vá à sua casa, acenda a candeia, vai à casa e procure com sabedoria os benefícios que ele tem prometido na sua palavra. Porque de repente você está procurando apenas a riqueza deste mundo material, mas aí você está perdendo a riqueza de Deus, porque você está mantendo a vida toda desordenada. A gente limpe. É muito bom ter a nossa vida limpa diante de Deus. Não tem entulho, não tem bagunça. É toda ordenadazinha, direitinho. Deus tem prazer de chegar naquela casa e encontrar aquela casa limpa, varrida. Ele encontra espaço para habitar naquele lugar. Amém? E fazer de você uma bênção. É isso que ele quer fazer com você.